Eu quero aqui saudar a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesta tarde, ainda pela manhã sair para resolver alguns assuntos, e ao término dos mesmos eu pensei em ir para Jardim Paulista Abaixo, ali na Matriz, a nossa irmã Neidinha, mas de repente ao chegar ali, o Espírito Santo me lembrou do ciclo de oração aqui, e eu fiquei pensativo, será que é nas quarta-feira? Disse, mas eu vou, Jesus, se não for nas quarta-feira, eu sigo para Jardim Paulista. Ao chegar aqui, vi ali o abençoado porteiro ali com a porta entreaberta, logo fui sabedor que hoje é o ciclo de oração. Então agradeço ao Eterno e também revi a nossa dirigente faz muitos anos, e agradecendo a Deus que eu lembro quando um dia, se eu não me engano, ali na Rua da Levada, né, Paulista, acho que uns 20 anos atrás, quando eu estive ali, eu estava sufocado com a conta para pagar, aonde alguém fez aquela compra em meu nome e de repente chegou uma dívida no meu nome. Eu fiquei ali inquieto, preocupado, e quando eu estive ali, ainda foi conciliar Rei, que hoje é presbítero ali na área de Mutirão, e eu estava tão inquieto. E naquele dia eu lembro que no término do trabalho, Deus ali usou a nossa dirigente, se eu não me engano era a primeira secretária, lá naquele lugar, e ela disse, irmão Marcelo, eu senti de Deus, aguarda aí um pouquinho que eu vou aqui no banco. E ela foi ali, acho que no Banco do Brasil, e Deus usou esta bênção, e quando ela veio com aquela quantia que era justamente a dívida. Eu estava devendo, e Deus me presenteou através dela. Quando a gente faz a dívida para nossa vergonha, temos que arcar com a responsabilidade, porque eu fiz a dívida. Mas quando você é inocente em uma causa e alguém faz por você e você tem que pagar, Deus age. Porque a Bíblia diz, vai ter como a formiga ou preguiçoso. Então Deus dá a quem trabalha, Deus dá a quem busca, Deus dá a quem ora, Deus dá a quem lê a palavra, Deus dá a quem jejuma com sabedoria, Deus dá a quem ama, Deus dá a lei. Deus dá quando Ele conhece você por dentro e por fora. Mas eu peço a mesma que continue orando em espírito. Eu sei que alguém pode estranhar porque eu estou com o celular aqui gravando. Eu tenho um canal no YouTube, Pastor Marcelo Silva, e se alguém entrar lá no YouTube vai ver que são mais de 1000 vídeos gravados. Se entrar no TikTok, Kawaii, dizendo que Jesus é bom. Quando eu sair daqui, já vou para o centro ali de Peixinho, e quando chegar ali naquele centro ali, já vou gravar e mandar para as plataformas digitais. Enquanto alguém dorme, enquanto alguém cochila, a gente procura estudar, procura ler a palavra, procura buscar a Deus, procura descer na presença dEle e fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem. Quem entrar lá vai ver eu pregando nos ônibus, nas praças, vai ver dentro dos presídios, dando lugar a Jesus, no meio da rua, no centro da cidade, dizendo que Jesus é, que Ele manda, que Ele pode, que Ele faz, porque Jesus é. Ele é grande. Ah, mas não deixou nenhum versículo, mas está lá, bem claro na palavra, em 1 Samuel 17, e o verso 32. Deus usando a Davi disse a Saul, não desfaleça o coração nenhum deles, porque o teu servo vai à peleja contra este filisteu. O que tem de pessoas negativas, palavra destrutiva, não construtiva, a gente vê muito. Quando a gente olha para esse termo, a gente lembra também quando aquelas duas testemunhas falsas que Jezabel arrumou para destruir Nabote. A gente vê quando palavras negativas
negativa, onde o rei Senaqueribe também está lá, na palavra também em Reis, como também está lá em Isaías, quando Rabizaque foi lá com palavra negativa, e ele disse a alguém que estava lá no muro, e ele falando na linguagem, para aquele povo entendesse em judaico, e disse: olha, não vai pensar que o braço do Egito, aquela cana quebrada, vai ajudar vocês, nem tampouco o vosso rei também vai ajudar vocês. Se prepare, porque vocês estão cercados, estão aniquilados, estão acabados, não tem palavra construtiva que possa ajudar vocês. Se prepare para beber da própria urina e do esterco de vocês, porque vocês estão aniquilados. Palavras negativas. Nem tão pouco Deus de vocês. Mas do outro lado o rei estava lá edificando o povo, dando palavra construtiva. Quando ele viu que a coisa apertou, correu na presença de Deus e através do profeta. Deus disse: não temas, o caminho que ele está vindo, ele vai voltar. E tem mais uma coisa: vocês não vão levantar uma espada, nem escudo, nem lança. A guerra é minha. Deus ganha a guerra sem lutar. Deus ganha a guerra sem se levantar em neite. Anaclatio e ataprato mundo aí do trono. Isso é o Deus que nós servimos. Não tem batalhas perdidas. Com Ele ganha, 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 ganha e ganha. Porque Ele é o ganhador de todas as causas. Não existe nada perdido para Deus. Ele é Enei, Holopleitio, absoluto. Ele é Raiei, Shoirinhegai, Takai, Orimiota, a fonte poderosa do universo. Ele é Rai Orimiopá, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio do vale, a semente da mulher, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim, é o primeiro e o derradeiro, Erra, Rimiohai, Daichá, pescador da Galileia, Galileu, Nazareno, Yeshua, Hamashia, Minas Gerais, Jusilael, Kiba, Deus forte, Megaberel, Deus que fala, Shimaem, Deus que escuta, Elhai, Deus que tudo vê, Emanuel, Deus dentro do homem, Ele Malehamini, Deus cheio de misericórdia, Elva em hebraico, o alto existente que se revela, Elva Miskidaski, Elva Skikenio, Elva Nissia com essa bandeira, Elva Jiré, o Senhor da prosperidade e da provisão, é Deus em cima, é Deus embaixo, na retaguarda, é Deus na frente, é Deus de lado, Ele é Deus! Ele diz: não temas. Daicho, Limiaicho, Rekai, Harabras, Remielo Comando Prosto e Radeicho, Raiurimia, Teuite. Mas a Bíblia diz: quando Davi ali, ele teve com o rei disse: olha, vou te colocar as armaduras. Tentou colocar a arma que é para você, não é para um vizinho, nem para uma vizinha, é para você. Quando coloca, a armadura era do rei, não era para aquele menino. Mas ele disse: eu destruí um urso, como também um leão, pela mão do Deus eterno. O maior inimigo de Davi não era o leão, também não era o urso. Alguém acha que era aquele gigante Golias? Também não. O pior inimigo de Davi também não eram os irmãos dele, que era a turma do contra, também não. Era o lobo. Ah, mas aqui na Bíblia a gente não vê o lobo. Tem sim o lobo. Era justamente Saul, da tribo do lobo. Era o maior inimigo de Davi, seu próprio sogro. Mas Deus diz: não tem inimigo que eu não possa esmagar. Não tem inimigo, se eu quiser, que eu não possa converter e salvar, ou lançar fora. Ele diz: eu mato, eu faço viver. Não está na minha te, alaiorimiúte, a palavra em Deuteronômio, declasto ita, remiolácio itemiai. Não tem nada na presença de Deus que possa confundir a Ele, nem pegar Deus de surpresa. Deus pega qualquer ser humano de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa.
Ah, mas existe guerra devastadora. Deus diz: não temas, tem que se cumprir Armagedon, tem que se cumprir Gog e Magog. Pense que poder tem a Bíblia. A gente vê tanta coisa, tanta mentira, tanta perversidade, tanta enganação. A gente vê afronta, depressão, estresse. A gente vê causas que para alguém já está perdida. A gente vê alguém que diz: eu te amo, é mentiroso, é falso, é tanta coisa. Mas Deus diz: eu sou puro, eu sou sincero, em mim não tem mistura. A Bíblia diz, está lá bem claro em 6 e 16 em diante de Provérbio. São 6 coisas que Deus ele tem pavor, a 7ª ele abomina. É quando alguém traz a divisão entre o povo. Mas a Bíblia diz que a língua peçonhenta é falso testemunho. Mas Deus diz: eu quebro, tá? Assim como eu quebro o arco dos fortes. 1 Samuel 2 e o verso 4. Ele diz: agireu quem impedirá 43:3 da minha palavra, Isaías. Assim como a chuva desce, ela bate na terra e anda e vai para dar prosperidade ao povo com pão. É a palavra que desce da minha boca, não volta para mim vazia, antes me apraz naquilo que eu determino. 55:11 de Isaías, diz o Eterno. Não temas. O que Deus providenciou para você nesta tarde, é nessa tarde. O que é para amanhã é para amanhã. O que foi para ontem, Ele fez ontem. Ele diz: não temas. Ele diz: eu domino as dimensões, mundos paralelos. Ele domina o Sol, domina a Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, 1000 vezes maior do que a Terra. Ele domina o plasma violento do Sol. Ele domina todas as coisas: harmônia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas. Ele domina o mar com as ondas emboladas, baleia, tartaruga, raio, aicho, manguezai, raiz entrançada, aratuga, amum, aicho, outro, dermie, adácia, 8 tipos de águia americana. Eles: eu domino, eu domino as aves voadoras, timiote, rinilei, odomahaita. A chuva quando cai, eu domino os meteoritos. Está lá em Jó, na minha palavra. Quem deu QI, entendimento aos meteoritos para conversar com eles? Não é o Jó. Ele diz: não temas. Quem sustenta as cabras montanheses quando come aquela salina nos penhascos da pratuita e as patas emborrachadas? Quem fez senão eu? Quem sustenta os gnus nas pradarias da praçuíta? Quem sustenta o jacaré e os crocodilos e os lagartos da terra? Quem sustenta as borboletas, que sai de um casulo da largata, diz o Eterno. Quem deu cores ao universo sem precisar de tinta e um pincel? Quem fez as camadas da terra, as 12 placas tectônicas e o Brasil com uma? Quem é que ordena o terremoto? Ele vem, para, tem que parar. Quem é que diz ao tsunami, maremoto? Quem é que diz ao tornado, vem, ele vem? Quem é que diz para e tem que parar? Quem é Raiô pra Anácia Tuíta, que guarda nos punhos os 4 ventos do universo? Não está na minha palavra 34 de Provérbio? Quem pega a água e dá nó nela? Quem se atreve entre os homens a amarrar a água como eu faço? Diz o Eterno. Ele diz: não temas. Perto está o arrebatamento da igreja. É tempo de preparação, de juntar os pés, de ler mais a minha palavra com eficácia, de amar, de se unir, de juntar, não de espalhar. Quantos serão pegos de surpresa? Quantas línguas mentirosas? Quantos governos enganadores? Quantas reuniões entre eles que tira do direito do meu povo, que tira dos ossos das viúvas? Não está na minha palavra, Isaías 10 e o verso 1. Ai do escrivão daquele que dita fora do meu termo, diz o Eterno. Aguarde surpresa no Brasil.
Aguarde surpresa entre grandes empresas que engana. Aí diz aqui, a gente trabalha assim, assim, assim. Aí aponta para a agiota e no entanto eles fazem os mesmos. Aguarde surpresa. Ai daqueles que roubam na balança. É aperto, aperto e aperto entre as nações. Eu chamo as nações para o prestamento de conta, e todas elas estão em falta comigo, diz o Senhor. Aguardo na terra aperto. Eu digo a natureza vai. A noite eu pronto. Aí começa a apertar aqui, aperta ali. Ai, não viram nada ainda quando se cumpria a minha outra palavra 24 e 20 de Isaías, que a terra vai randar de prata. Eita, vai cambalear. Quando ela começar a sair do eixo, se afastar do sol, vem frio, repentino e poderoso. Quando ela vai cambalear, se aproximar do sol, vem quentura violenta sobre eles. Quando ela sair, cambalear do outro lado, quando as águas começar a sacudir no oceano, e as placas começar a se destacar, para se unir-se a uma só. Ai, que dor sobre a terra, grande é o ai que pra direito, mas os meus eu guardo na minha mão, diz o Senhor. Está debaixo da asa do Onipotente, não está na minha palavra. Salmo de número 91, aqueles que habitam no esconderijo do Eterno, do Elquipa, diz o Senhor. O mundo não viu nada ainda. Alguém está ansioso para apertar um botão, soltar as ogivas nucleares. Mas eu digo, não é o tempo. Quando alguém diz, vou eu apertar, eu levanto alguém e digo não. Outro vem dizendo sim, eu digo não. Tem que se cumprir a minha palavra de Gênesis Apocalipse. Tem que se cumprir as saraivas de pedra de um talento entre 42 a 60 quilos sobre muitos rebeldes sobre a terra. Tem que se cumprir a carnificina das aves rasgando as carnes. Tem que se cumprir, assim diz o Senhor dos Exércitos. Alguém diz, Deus é amor, mas eu sou justiça. E Jesus disse, eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus, Pai Todo-Poderoso. Quem tem poder de pisar o lagar da ira de Deus, o Pai Eterno, senão Deus Filho? Alguém se engana com Deus. Deus é amor, mas também Deus aperta, Deus acocha. E Deus já tem tudo preparado. Aguarde a surpresa. Quem Deus tem promessa vai cumprir veloz. A arimiúdo. Deus vai chamar no anaciuita, prestamento de conta. Vai dar um susto em alguém. A igreja ora, Deus tira alguém de lá, tira do calabouço. A praia bota em cadeira de príncipe. A igreja está orando, a igreja vai trazendo a unificação, o ajuntamento, enquanto alguém procura espalhar. Enquanto lá fora a luta para trazer, porque é o Espírito Santo que convence. Quando chega dentro, alguém quer um night. Chega, rimilei. Aí Deus usa a inveja, Deus usando o instrumento, porque tem vaso de ouro, de prata, de madeira e de barro. Não está na minha palavra, em Timóteo 2, o verso 20. Não está em Coríntios, que eu uso, que a minha essência está nos vasos de barro. Aí Deus usa aqui não, ele não, ela não. Uns por inveja, outro porque é estéril. Estéril, tem que ser só eu, somente eu, ela não, ele não. Quando vê, a night, Deus dentro dela por inveja.
Cadê o amor? Cadê o salmo de número 133? Com bom e com suave é que vive união. Quando eu estava ali de joelho, e já ia levantar a night. Aí dentro de mim, quem é antigo aqui sabe que há 20, 25 anos atrás, 30 anos, que eu vou fazer 30 anos, 31 anos no Evangelho, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 27 anos, já vou agora para 59. Há 30 anos atrás, 28 anos, quando alguém botava o pé na porta, lembra, né? Deus já bradava, até prete, aí o entra, homem, entra, mulher. Eu vi tua oração no caminho que tu me disseste aí, e as mãos de joelho sem ver quem estava lá, quem estava chegando. Quando estava perto de levantar, 10h30 para 11 horas para ler a palavra, Deus tomava um instrumento, lembra, né? Veio fazer assim, veio para acontecer à tarde, veio trazer de longe, chegar aqui, vou me manifestar, vou revelar, vou eu curar, vou eu salvar, e Deus cumpria com esse negócio. Quando era perto das 2 horas para levantar, Deus tomava outro instrumento, confirmando esse negócio. Quando alguém botava o pé na porta, Deus é aqui. Aí tinha batismo do Espírito Santo, tinha cura. Ele disse: Jesus, o culpado sou eu de não acontecer mais isso hoje. A gente dá lugar ao estresse, dá lugar à depressão, dá lugar a uma causa, dá lugar a tantas adversidades. Se a gente se abre para Deus e coloca de lado todo esse mutim, Deus cuida e Deus usa. Mas quando eu me preocupo com a causa que eu não posso resolver, Deus também não me usa, porque Deus é menino, nem eu dou lugar a Ele. Mas dependendo das dificuldades, se você abre o coração, Deus resolve a causa, usa você para alguém sai edificado, a igreja é alegrada, é ajudada, é edificada e é justificada. E muitas vezes a gente não dá mais lugar a Deus de tanta preocupação. Preocupado com o neto, preocupado com o filho que está na rebeldia, preocupado com a conta, preocupado com o alimento. Mas Deus diz: não temas, 41:10 na minha palavra, Isaías, não temas, não te assombres. 43:19, eu faço algo novo. Eu quebro o arco do forte, nesse Samuel 12, verso 4, eu quebro pra... Salmo de número 46, ele diz: Ele é refúgio, é socorro bem presente na angústia. O 5 ele faz. Com certeza, ele cessa, ele acaba com tudo que não presta. Ele traz a existência aquilo que não existe. Mas o 10, ele diz: aquietai e sabeis que eu sou Deus. Porque o 9 ele faz cessar a guerra, queima carro no fogo, quebra a lança, porque ele é superior. Mas traz a existência aquilo que você nem imagina. Aguarde surpresa, o telefone vai tocar. Mas onde é que está escrito que Deus traz? Está lá em Romanos, ele traz justiça que não existe. Aguarde surpresa, não será adiada nenhuma das minhas palavras que eu falei, se cumprirá aqui nessa tarde, diz o Senhor. Radai para a night, 12:28 Ezequiel. Ai a night, porque a minha palavra tem poder. Quem pode dirá o que o Senhor faz? Eclesiastes 8, verso 4. Eu não sou homem que mente, nem filhão que se arrepende. Por acaso eu falo, não confio nesse negócio, 23 anos da minha palavra em número. Aguarde. Eu digo aqui com muita ênfase, ainda tem os irmãos, não só tenho sozinho aqui, mas eu quero aqui, em nome do Eterno, dizer com muita ênfase, com muita segurança: tem instrumento que tem tanta inveja do outro, que muitas vezes ele entrega o que Deus manda, diz versículo, diz capítulo, é a palavra de Deus, alguém ainda tenta desfazer. Vocês entenderam? Deus fala: estou eu fazendo assim, capítulo tal, versículo tal, está confirmando na palavra. Ainda chega alguém assim: não lê nem a palavra, é só aqui, é aqui, guarde aqui, decore, vai chegar um dia que não vai usar mais a palavra, porque será proibido, diz o Senhor. A lei se aproxima velozmente.
leia, decore, guarde. Escondi a minha palavra no coração, disse Davi, para não pecar contra ti. Ela é lâmpada, ela é luz. Chegará o dia que será proibido pregar ali, proibido o som ali, proibido dentro dos ônibus, proibido dentro das igrejas, o caixa que alguém escuta lá fora. A lei está se aproximando. Então guarde, guarde, guarde e viva. Deus continue abençoando. Peça à igreja que continue nos ajudando em oração. A esposa não veio, porque também antes de eu ir resolver alguns assuntos, deixei ela no trabalho. Ela trabalhou 8 dias e 8 dias em casa, que ela toma conta de criança já há quase 17 anos. Para Deus dar a vitória, continuar ajudando, abençoando, porque Deus é bom. Aguarde uma surpresa, o telefone vai tocar. Deus tem surpresa. E não esqueça que vem coisa aí tremenda na natureza, mas é da vontade dele. Antes do arrebatamento ele vai apertar para unir, porque não vai subir desunido, ele vai unir. Meus olhos procuram os fiéis da terra, o caminho reto que servirá. Salmo número 101, versículo 6. Meus olhos procuram os fiéis. Não está dizendo que procura A, B, C de tal igreja, igreja tal, não. Título vai chegar lá. Deus tem me levantado como pastor, mas não me glorio nisso não. Bom é Deus, que pastor erra, mas Deus não erra. Entenderam? Pastor pode vacilar, mas Deus não vacila. Tem gente que se gloria nisso. Que Deus abençoe e agradeço em nome de Jesus eterno. Deus é com a igreja, agradeço a nossa irmã, que Deus continue abençoando fortemente. No tempo eu volto aqui novamente. O tempo que eu tomei foi o tempo que o Espírito Santo assim determinou. Se eu passar daqui, é só coisa de homem. Aí depois, olha, com Deus.